Boa noite, me chamo Pedro Rangel. Como citado em outro relato, eu trabalhava em um cemitério da minha cidade, no estado de Pernambuco. Um cemitério de porte médio para grande. Outra história que aconteceu comigo, que me fez arrepiar meus cabelos todinho, foi o seguinte. Um belo dia, na minha ronda, aquela ronda costumeira, sempre tomar meu café, minha lanterna na mão e a rondar para ver se não tinha entrado cachorro ou algum louco querendo fazer alguma coisa esquisita por lá. Tudo tranquilo. Naquele dia, um dia lindo, uma noite linda, dia de lua cheia, que ficava mais fácil o trabalho sobre o luar. Estava na minha guarita, como de costume, com meu radinho, tomando meu café. E eu escutei o rádio começou a falhar, a estação, indo e vindo. Eu dava uma batidinha assim nele, para ver se ele voltava ao normal. De vez em quando acontecia isso. Até achava que era problema do rádio. Enfim. Até que eu comecei a escutar um choro vindo lá de trás. Eu escutando aquilo, fiquei atento, desliguei o velho rádio e fiquei atentamente. Então eu saí para ver do que se tratava. Andando pelos corredores, quando eu joguei a lanterna, eu vi alguém sentado em uma das tumbas. Então eu fui me aproximando e fui falando: olá, tem alguém aí? Alguém está aí? Quem está aí? Quando eu fui me aproximando, eu vi que se tratava de uma criança sentada em uma tumba e ela estava chorando, falando que queria sua mãe, queria seu pai. E eu falei: olá, garoto, o que faz aqui sozinho? E ele me falou: minha mãe e meu pai me deixaram aqui e não me levaram. Só que olhando direitinho, aquele garoto, ele não tinha um aspecto de um corpo humano. Tinha e não tinha. É difícil de descrever, de explicar. Era uma coisa diferente. Era um corpo não materializado fisicamente, sabe? É difícil, complicado de explicar. E eu perguntei: como assim? Seu pai e sua mãe deixou você aqui que horas? Aí ele me falou, chorando: não sei, era dia ainda. E me falaram alguma coisa e tinha muita gente. E depois foram embora, minha mãe chorava, meu pai chorava. E me deixaram aqui, não me levaram para casa. E eu estava todo arrepiado, todo assustado. Eu comecei a fazer o sinal da cruz, comecei a rezar, pedindo ajuda aos céus, pensando: meu Deus, o que é que eu faço? E quando eu olhei para a lápide da tumba, eu vi um nome e a idade do garoto. E eu lhe perguntei o seu nome, e ele me falou. E o nome batia, meu coração batia muito forte. Parecia que ia sair pela boca. O que é que eu faria? Como eu diria para aquele garoto que ele não estava mais entre os vivos? Eu estava agoniado, pedindo para ele se acalmar, e ele só chorava, falando que queria seus pais. Aí, para acabar de lascar, do nada atrás de mim surge uma luz muito forte, e eu botei a mão no rosto. Eu queria gritar, mas não conseguia. E dessa luz saem dois seres. Aparentava ser um homem e uma mulher. E me fala: olá, Pedro, pode deixar, daqui pra frente era com nós, vai ser com nós. E nisso
foram se aproximando da criança e falando: não fique assim, você está indo para um lugar melhor. E lá, daqui a algum tempo, seu pai e sua mãe te encontrará. Agora, você tem que vir com a gente. E nisso, bem gaguejando, eu pergunto: por que agora? E um deles olha para mim e faz: oi, pois não? E eu perguntei: por que agora? Ele: como assim? Por que vocês só vieram agora? E ele me respondeu: meu irmão, esse atraso se deve a que tem muitas pessoas desencarnando pelas coisas que estão acontecendo por aí. Não era previsto, não era esperado. É mais do que a gente pode dar conta. Por isso que só viemos agora. Sinto muito que você tenha passado por isso. Se quiser, podemos apagar essa memória da sua mente. E ele veio se aproximando de mim e disse: não, por favor, não. Pode deixar, eu estou bem com isso. Eu estou tranquilo, eu estou em paz. E ele, aquele sem, me perguntou: você tem certeza? E eu disse: tenho. Eu tenho sim. Eu quero ter essa lembrança. Só, por favor, cuida desse garotinho. Ele fez: não te preocupa. Ele vai para um lugar melhor. E te digo, trilhar do caminho do bem, que você também terá um lugar bom quando sair desse plano. Obrigado por sua prece, obrigado por sua ajuda. Agora temos que ir. E nisso, pegaram a mão do garoto e entraram naquela porta, naquela luz. E foi. Nossa, eu entrei na crise de choro tão grande. Eu não sabia porque eu estava chorando. Eu estava tão emotivo, tão emocionado. Eu chorei bastante. E tempo depois eu lavei meu rosto e consegui me conter. Era uma paz, sabe, que eu estava sentindo. Saber que aquele garoto finalmente ia indo para um lugar melhor. No outro dia, eu, mais uma vez, conversei com minha esposa e ela se abraçou comigo, chorou e perguntou se não era melhor sair daquele local. Se ela não tava com medo, eu tava bem. E essa foi mais uma história que naquele local aconteceu comigo. Boa noite.